uma gestação é planejada, é possível pensar em tudo, ou pelo menos quase tudo. Programar a data que quer engravidar, preparar o corpo e até o bolso. Para nossa conversa, convidamos o ginecologista e obstetra Coríntio Mariani Neto e a Daniela Ferreira. A Daniela já é mãe do Nicolas, de 2 anos e 10 meses, e você está planejando ter o segundo filho, né? Sim. E também precisa de um planejamento, né, Daniela? Até para determinar, assim, a diferença de idade de um filho para o outro, como é que está esse planejamento na sua vida? Então, a gente tinha a ideia de ter o segundo depois, quando meu filho fizesse 2 anos. E agora que se passou um pouco, eu tô achando até bom ter uma diferença um pouquinho maior, porque agora ele não está dando trabalho, está bem tranquilo, então... E você está fazendo alguma coisa para se preparar para essa gestação? Sim, eu já passei no ginecologista, ele já deu o ácido fólico para tomar, eu estava com o ferro um pouquinho baixo também, estou repondo. E eu tenho prótese de silicone, então fiz o exame para saber se estava tudo bem, se tinha que trocar ou não, porque já faz um tempinho. E acho que principalmente também preparar o corpo, então eu estou fazendo pilates e yoga para ajudar. Ó, que importante, né? A Daniela aí cheia de planejamentos. Doutor, é isso mesmo, o casal que está pensando em engravidar. O primeiro passo é marcar uma consulta com o ginecologista, até para saber o que tem que fazer? Sem dúvida. Como tudo, o planejamento é fundamental. E parte importantíssima do planejamento é a consulta, no caso da mulher, com o ginecologista. E por que essa consulta? Primeiro, para ver se ela está com a saúde em ordem, não tem alguma coisa que precisa ser diagnosticada e corrigida antes dela engravidar. Então, alguns exames que são solicitados. Precisa ter certeza que ela não é portadora, eventualmente, de uma moléstia infecciosa, às vezes passa despercebida, algum germe sexualmente transmissível, que às vezes não dá sintoma nenhum. Então, é fundamental que passe no ginecologista para ele fazer esses exames, para ver como é que está a carteirinha de vacinação dessa mulher, porque algumas vacinas que ela deve tomar, se ela for sensível, se ela ainda não for imune, agora, por exemplo, é a época do sarampo. Então, é fundamental, como você falou, que tome a vacina do sarampo e dê um prazo de pelo menos 3 meses para engravidar. No passado, a gente se preocupava muito com a vacina da rubéola, que era o mesmo prazo, né, para aquelas que ainda não tinham imunidade para tomar essa vacina. Se for possível, se ela for suscetível, por exemplo, já começar a vacina contra hepatite B, também seria interessante. Porque muitas vacinas não podem ser aplicadas durante a gestação, né? Então, essas 2 primeiras que eu falei, a do sarampo, a da rubéola, não pode ser tomada durante a gestação. Outras, eventualmente, pode, inclusive faz parte do calendário de vacinação na gestante. É o caso da hepatite B, se ela não é imune ainda. É o caso da gripe, da vacina da gripe. Como é que está a sua carteirinha? Tudo em ordem. Que bom. E a Daniela falou também que está tomando o ácido fólico. Essa também é uma recomendação importante para a grávida. É fundamental que a mulher engravide em vigência, que ela esteja tomando ácido fólico. Por quê? O ácido fólico ele é fundamental, tem várias funções, mas ele é fundamental para prevenir o que a gente chama de defeito aberto do tubo neural. E esse tubo neural ele vai se fechar com 4 semanas de gravidez. Na 4ª semana de gravidez, a maioria das grávidas não sabem que estão grávidas. Então, é lógico que sempre é um momento adequado para começar a tomar, mas não é o mais adequado. O mais adequado é que pelo menos 1 mês antes ela já esteja tomando, engravide tomando ácido fólico, que persista tomando, pelo menos até completar o 1º trimestre da gravidez. E a sua primeira gestação foi planejada também? Você cuidou disso tudo? Foi planejada também, eu já estava tomando ácido fólico. Foi até relativamente rápido que a gente conseguiu engravidar, então estava tudo certinho. Só as vacinas, que na época não tinha o surto de sarampo, aí eu achei que a minha estava em ordem, mas na verdade não estava. Eu descobri que não estava faz pouco tempo. E essa história de planejar, né? Muitas vezes a gente quer uma data, mas não consegue. A gente não tem todo esse poder também, né? Olha, a nossa telespectadora Camila Valenzuela, de São Paulo, escreveu o seguinte sobre fazer planos para mais um filho. Ó, estamos querendo mais um filho, mas é tanta coisa para pensar que desisto. Não pode
pensar muito, né, Daniela? Porque, assim, dá trabalho, né? Maravilhoso, é um amor incondicional, mas, querendo ou não, dá trabalho. Você vai pensar as horas, você vai ficar acordada, a dedicação. Mas acho que a melhor coisa que a gente pode dar para o nosso filho é um irmão. Então, Ele pede? Ele não pede ainda, mas eu tive uma irmã muito próxima. Então, eu gosto muito de ter minha irmã próxima. Eu queria dar isso para o meu filho também. Um irmão. É isso aí, tem que planejar, mas também se ficar pensando muito, acaba desistindo, né, doutor? Mas tem coisas importantes que, por exemplo, a mulher tem que estar preocupada com o seu peso. Então, é importantíssimo que ela engravide, ela não engravide com sobrepeso, com obesidade. E se é para ela perder peso, é para perder antes de engravidar e não durante a gestação ela querer perder peso. Não vai fazer dieta na gestação, né? E porque a obesidade, o sobrepeso trazem consequências, às vezes, muito importantes na gravidez. Então, até no desenvolvimento do bebê, pode ser um bebê que a gente chama de macrossômico, e ela mesma é uma candidata forte a desenvolver um diabetes na gravidez. E esses extremos também, o peso em excesso e o peso, a mulher que é muito magra também pode ter dificuldade para engravidar, né, doutor? Pode ter dificuldade para engravidar e hoje a gente enfrenta uma situação muito comum. A que era obesa, mas fez cirurgia bariátrica. Então, aquelas que fizeram cirurgia bariátrica, o número é cada vez maior, tem que tomar um cuidado muito grande, porque essas são as que têm mais chances de ter algum desequilíbrio orgânico, principalmente anemia. É uma incidência muito alta, carência de vitaminas. Então, essa mulher tem que estar muito bem controlada, equilibrada no momento que ela vai engravidar. Olha, na nossa reportagem especial de hoje, vamos tirar dúvidas dos mitos e verdades sobre fertilidade. Aguardem, hein? E no próximo bloco, vamos falar sobre a fertilidade masculina. O Papo de Mãe está de volta. Nosso assunto desta vez é como planejar uma gravidez. E agora a gente conversa também com o urologista da área de reprodução humana, Renato Fraieta, sobre como deve ser o preparo do futuro papai também, né? Porque afinal, para engravidar, tem lá um pai, uma mãe. E, doutor, conta pra gente, o homem também precisa cuidar do corpo dele, da alimentação dele? Sem dúvida, os dois têm que se cuidar. O homem tem uma dificuldade diferente da mulher de ir ao urologista, ele deveria ir com mais frequência. Mas também tem que se cuidar. Com relação a preparar para a gravidez, é um pouco diferente. O que nós podemos atuar relacionado a um homem que quer ser pai, demora um pouco mais se necessário. É interessante que ele procure, sim, um urologista, ele pode fazer um exame de espermograma, por exemplo, e ver se está tudo em ordem. Porém, se tiver alguma alteração, as coisas não são tão rápidas assim. Tudo que nós fazemos para melhorar o potencial fértil de um homem demora um pouco mais. Pode demorar 3 meses, 6 meses, então é um pouquinho mais a médio e longo prazo. O que é interessante é sempre procurar ter uma vida saudável. Eu sempre falo que uma vida reprodutiva saudável é consequência de uma vida saudável. Então, ter hábitos saudáveis, não fumar, não beber, não usar droga, não usar anabolizante, evitar café. Tudo que nós sabemos que faz mal para todos nós também tem que ser evitado. Isso, doutor, para garantir uma melhor fertilidade e também mais saúde para o feto? Sem dúvida. Como eu falei, é uma consequência de uma vida saudável. E quanto mais o homem tiver saúde, ele vai passar a carga genética com mais chance de gestação e também com menor risco de aborto. Porque também, sempre no passado, se falava que a mulher tinha mais problemas em questão de levar abortamento, mas o homem também pode. Então, ter menos radical livre de oxigênio, menos estresse oxidativo, que são situações que podem prejudicar o espermatozoide, pode sim dificultar a gestação e pode aumentar o risco de abortamento. Daniela, você teve que parar de tomar algum remédio ou bebida alcoólica, se você bebe socialmente? Você teve que mudar alguma coisa na sua vida agora que você está planejando engravidar novamente? Eu tive que começar a tomar um remédio para tireoide, porque meu nível estava normal, mas
para uma pessoa que estava querendo engravidar, estava um pouco alto o TSH. Então, ele já comecei a tomar um remédio. E beber bebida alcoólica eu estou evitando. Eu nunca fui muito de beber, mesmo socialmente agora eu já não estou tomando. Quem gosta disso é o meu marido, que daí eu volto dirigindo, né? Sempre quando a gente sai. Parceria. Porque, doutor, a mulher que quer engravidar, ela também tem que perguntar para o médico a questão dos remédios que ela toma e também bebida alcoólica. A gente sabe que hoje nenhuma quantidade é permitida, é 0 de bebida alcoólica, Na né? gravidez, exatamente. O exemplo aqui da tireoide é excelente. Foi identificado porque ela procurou um ginecologista, procurou um médico antes de engravidar e foi detectada uma alteração nos hormônios tireoideus dela, que muitas vezes são detectados só durante a gravidez, e o hipertireoidismo na gravidez é extremamente sério, extremamente grave. Então, já engravidar compensada é excelente. Quanto ao álcool, a gente sabe que hoje gravidez é igual a álcool 0, tolerância 0 ao álcool durante a gravidez, e nada como, no momento que está planejando a gravidez, que ela mesma citou, não, eu comecei a tomar tal, ela contou aqui, ela começou a tomar ácido fólico. Então, quando começa a tomar ácido fólico, começa a tomar o remédio para tireoide, tudo porque está planejando a gravidez, nada como, ao mesmo tempo, restringir o álcool de maneira a zerá-lo no momento que ela estiver grávida. E o seu marido, ele foi a um urologista, foi fazer exames de saúde? Ele tem um pouco de resistência, como você mesmo falou. Ele até falou, vamos tentar por um período. Se demorar um pouco, eu procuro um urologista. Mas como do primeiro filho foi relativo, acho que 3 meses a gente já engravidou, ele falou, não preciso, agora vamos ver o próximo. Se demorar um pouquinho, eu encaminho ele para o doutor. Os homens têm essa resistência mesmo, né, doutor? E eu acho importante, por exemplo, se o homem toma um remédio, toma uma medicação, é importante ele conversar com um especialista se esse remédio pode interferir nessa gravidez? Sem dúvida alguma. Tem medicações que interferem com a produção de espermatozoides. Isso tem que ser relatado para o médico. E sim, o homem tem mais resistência, assim. A gente vê também, inclusive, desde a adolescência. A mulher, a garota, ela sempre tem, influenciada pela mãe, já procura o ginecologista. O adolescente masculino, ele já não tem, como o homem também não tem, mesmo adulto, ele não tem a rotina de procurar um urologista e fazer avaliação. E existem doenças que podem ser detectadas na adolescência e que podem, aí sim, né, uma prevenção para problema futuro. E aí ele pode se detectar algum problema na adolescência que pode ser tratado e aumentar o potencial dele no futuro. Daniela, você falou que está praticando atividade física, né? O doutor falou aí da qualidade de vida, né? Da gente ter uma vida saudável quando está pensando em engravidar. E em relação à alimentação, você está com algum cuidado especial? Eu estou com um pouco de cuidado especial porque eu quero perder um pouco de peso. Mas eu acho que eu deveria cuidar um pouquinho mais da alimentação e eu não estou cuidando. Que essa alimentação balanceada, equilibrada, ela pode fazer diferença na hora de engravidar e também para a saúde do feto, doutor? Principalmente para a saúde da mãe. Então, uma dieta balanceada, quer dizer, evitar o excesso de tudo, principalmente de lipídios, de evitar excesso de gordura, evitar o excesso de carboidratos, né? Que é o que está aí na maior parte da alimentação não saudável. E comer muita fruta, muita verdura, ingerir proteína de maneira adequada. Quer dizer, ela vai ter uma gravidez, um desenvolvimento de gravidez mais saudável. Ela não vai ganhar peso além daquele esperado para a gravidez. E ela estando bem, com certeza ela vai trazer muito mais benefício para o nenê que está se desenvolvendo. E, doutor, se esse casal for precisar de um tratamento, né, fazer um tratamento para engravidar, porque muitas vezes fica achando que o problema está na mulher, mas pode estar no homem também, né? Por isso que ele precisa fazer esses exames. Sem dúvida, né? Ninguém é mais portador do que ninguém é. Os dois têm que ser avaliados. 50% das causas são referentes a fatores masculinos ou em conjunto com a esposa ou só dele. Então, também tem que ser avaliado e não é só... tem que ser avaliada a mulher e o homem também. Ele também pode ter fatores que dificultam a fertilidade. E o homem também pode ficar sem bebê durante a gestação para ajudar aquela esposa, para ser companheira, né? Pode, por companheirismo, deve ser. E também o álcool também, claro que quem vai engravidar é a mulher, mas também ele também tem que, o excesso, a bebida, a alta quantidade de álcool, principalmente em curtos intervalos de tempo,
que se chama binge drinking, né, do inglês, também deve ser evitado, porque isso também afeta a fertilidade masculina. Que interessante, e afeta no mesmo, vamos supor, ele bebeu num dia, no outro dia afeta ou ainda fica por um tempo afetando? Pode ficar por um tempo. Claro que existe uma intoxicação mais aguda. É como eu falei, é que a espermatogênese ela dura 3 meses, a produção de espermatozoides dura 3 meses. Então, aquilo que existe algum acometimento na produção de espermatozoides, se acontece hoje, por exemplo, uma febre alta, por exemplo, isso pode repercutir por 3 meses. O que o homem ejacula hoje, ele produziu 3 meses antes. Então, se ele usa droga, se usou anabolizante, teve uma febre alta, isso pode se repercutir. Por isso que eu falei que as coisas não são tão imediatas. Vou parar de beber agora que vai dar... Vou parar de fumar agora que agora vai ficar melhor. As coisas levam um tempo também. Isso dá pra gente dizer que o homem também engravida, né? Precisamos pensar nisso. No próximo bloco tem mitos e verdades sobre a fertilidade. O Papo de Mãe volta já. Este é o Papo de Mãe e estamos falando sobre como planejar uma gravidez. Chegou a hora dos mitos e verdades sobre fertilidade. O peso da mulher interfere na chance da mulher engravidar? É verdade. O peso da mulher interfere, diminui até 50% do potencial de fertilização. A gordura funciona como um órgão endócrino, produz diversas substâncias, pode provocar uma alteração metabólica geral e isso interfere bastante na ovulação. O uso prolongado de pílula causa infertilidade? Mito. O uso da pílula anticoncepcional já está bem provado com trabalhos científicos de longa data que não causam infertilidade. Álcool, cigarro e drogas podem afetar a fertilidade? Verdade. Dependendo da quantidade, claro, e álcool, cigarro e drogas pode também interferir na fertilização tanto do homem quanto da mulher. Mas quando ela para, o retorno à fertilidade é imediato. Para engravidar é preciso ter relações todos os dias? Mito. O período da relação sexual talvez mais propício para engravidar é um pouquinho antes da ovulação. Quando tem relação um pouco depois da ovulação, talvez seja um pouco mais difícil. Usar 2 camisinhas ao mesmo tempo significa proteção em dobro? Mito. O preservativo, ele já é confeccionado de um modo que um preservativo já é suficiente para ampla proteção. Não é necessário usar 2. Existe alguma posição sexual que facilita a fecundação? Mito. Não há posição sexual que facilite a engravidar ou que mude alguma coisa. O espermatozoide, como eu já disse, sobe muito rápido para o útero. A posição da relação influencia no sexo do bebê? Mito. Não há o que influencia no sexo do bebê. A estatística nasce homens, mulheres de uma maneira uniforme, mais ou menos 50%. Então, isso não muda em nada. O líquido que sai do pênis antes da ejaculação também engravida? De certa forma, verdadeiro. Pode existir uma pequena quantidade de espermatozoides nesse líquido, mas é bastante raro isso acontecer. Acima dos 35 anos, diminui a chance de engravidar? Verdadeiro. A taxa de fertilidade diminui com o tempo. Aos 35 anos, existe o início de uma alteração funcional dos ovários e os hormônios já começam a decair. Dessa forma, a taxa de fertilidade cai bastante entre os 35 e 40 anos. Então, se uma mulher realmente pensa em engravidar por esse período, é muito melhor que ela engravide aos 34, 35 anos do que ela deixe para os seus 37, 38. Esse pequeno período faz uma grande diferença na taxa de fertilização.
Muito interessante. Eu fiquei com uma dúvida aqui, doutor. Quero saber se é mito ou verdade. Falam que alguns alimentos aumentam a fertilidade. É possível aumentar a fertilidade através de certos alimentos? De uma maneira geral, não. Não? É mais mito do que realidade. É possível que algum alimento contenha alguma substância que ingerida em grande quantidade, então precisaria ser uma ingestão muito grande de determinado alimento para aumentar a fertilidade da mulher. Existem vários mitos. Uma das substâncias que mais se fala, por exemplo, é o abacaxi. Abacaxi. Abacaxi se fala, inclusive, para a grávida comer muito abacaxi para entrar em trabalho de parto com mais facilidade. Quer dizer, o abacaxi deve ser algum produtor de abacaxi que soltou esse mito e realmente serve para tudo. Se for um abacaxi doce, é muito gostoso, mas ele não tem todas essas qualidades que a gente ouve por aí. Não precisa se entupir de abacaxi. Vai comer abacaxi tem até a dieta do abacaxi, até isso existe, não precisa, não. E na gestação também tem aquelas histórias, né? Se a barriga é redonda, é menina, se é pontuda, é menino. Aconteceu alguma coisa a sua barriga como que era? Ela era um pouquinho mais pontuda, era menininho, mas o que falaram muito era para sentir a pulsação, que minha irmã tinha acabado de fazer um curso de medicina chinesa, ela sentiu por ela, era menina e acertou. Aquela tabelinha chinesa, que é das cores, que você vê a data de nascimento, quanto que foi fecundado, para mim bateu os dois, mas eu não sei se foi só sorte ou não. E tem aquela história... 50%. 50%. Tem aquela história também, se você está sentindo muita azia, é porque é menina, porque tem cabelo, os hormônios, tem alguma relação, doutor? Eu fiz vários partos de nenéns carequinhas, que o que a mãe teve de azia foi uma coisa absurda. Então, realmente, a maior parte é mito. Né? Não, e as minhas 3 gestações, a barriga era bem redonda e foram 2 meninas e um menino. A barriga. Realmente não tem nada a ver. E o estresse, doutor? Se fala muito, né, que o estresse pode interferir na fertilidade, mas a vida que a gente leva hoje é tão difícil, né? A gente não viver estressado. O estresse pode mesmo dificultar a gravidez? Até pode, mas o conselho que a gente dá é exatamente sempre que possível relaxar. No trânsito, é possível relaxar nesse trânsito infernal de São Paulo? Talvez até seja, né? Se tomar alguns cuidados, se sintonizar uma rádio com música agradável, se tiver a música agradável para ouvir. Coloca o podcast do Papo de Mãe. O podcast do Papo de Mãe, quer dizer, assistir alguma coisa boa. Então, sempre que possível, diminuir o estresse. Um ambiente familiar estressante diminui a chance de uma boa fertilidade. Quer dizer, se o estresse está direto, não só da fertilidade, depois a própria gravidez vai ser conturbada e depois o desenvolvimento da criança também vai ser conturbado, porque a própria mãe vai ter dificuldade de amamentar se o ambiente for muito estressante. Quanta coisa que a gente precisa pensar, né, Daniela? Depois você conta pra gente, quando você engravidar, pra gente contar aqui a notícia, tá bom? Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Doutor, muito obrigada pelas orientações aqui no Papo de Mãe. Tem rede social ou site para deixar, doutor? Eu participo lá da diretoria da FEBRASGO, né, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, e nós temos um site lá que é www.febrasgo.org.br. E ao acessar o site, existe uma área lá de fácil acesso que se chama ELA, que é voltada para o público leigo, para as mulheres, não para os médicos, mas para as mulheres. Aí tem a maioria das informações, inclusive do que nós falamos aqui. E, doutor Renato, muito obrigada pelos alertas aí, principalmente para os homens, né? Tem site ou rede social para deixar? Eu que agradeço. O site é www.cpmr.com.br. Tá ótimo, obrigada, doutor. Então, olha, a gente fica com alerta, não vão se entupir de abacaxi. Pode comer abacaxi, mas não precisa exagerar, tá bom? O Papo de Mãe fica por aqui. Obrigada a todos vocês que participam tanto do nosso papo. Até a próxima.